Oi, meu nome é Ari. Nesse vídeo você vai aprender como desenhar o Zoro de One Piece do passo a passo, fácil e rápido. Essa foi a referência que peguei no primeiro episódio de One Piece, quando o Zoro aparece a primeira vez e o Luffy decide que ele vai fazer parte do seu bando. Na descrição do vídeo eu falo os materiais que usei. Separe os seus porque depois da vinheta começamos. Mas antes de você desenhar o Zoro, capricha nesse like, vai ser bom pra caramba. Eu falo pra você, aqui você aprende a desenhar o Zoro no passo a passo. Então me traga esse like, aqui você aprende. É só acompanhar e desenhar seu personagem favorito. Obrigado por isso, vamos desenhar. Então eu começo marcando o espaço que eu quero que o desenho ocupe. Eu faço uma linha em cima, eu faço uma linha embaixo. Eu quero que o desenho fique dentro desse espaço. Vou começar fazendo um círculo, porque isso me ajuda a desenhar a cabeça. É só você lembrar de um crânio, lembrar de uma caveira, a cabeça de um esqueleto. Então, esse círculo, ele ajuda na hora de desenhar a cabeça. Vou fazer uma linha no meio. Vou fazer também uma marcação do que vai ser o queixo dele. Quando eu coloco pouco peso na mão aqui, eu tomo cuidado para não colocar muita força, porque senão depois fica difícil para apagar com a borracha. Então cuidado com o peso da sua mão no papel, porque isso aqui por enquanto é só um esboço. Eu fiz a marcação do queixo, das bochechas. Eu posso alterar ainda essas linhas. Eu estou marcando agora uma linha. Eu fiz a linha no meio, agora eu cruzei uma outra linha. E essas duas linhas, elas me dão a noção de onde vai ficar o nariz e os olhos. Eu marquei ali então que mais ou menos o tamanho dos olhos. Eu já vou deixar o formato do olho. Eu vou desenhando partes que estão próximas. Eu observo a referência, sempre olhando a referência para ver se o desenho está saindo como eu quero. Fiz ali a marcação dos olhos, vou fazer o nariz. O nariz é praticamente uma linha reta para baixo. O espaço entre o olho e o cabelo, pode perceber que eu mudei a linha que eu já tinha feito antes. Porque quando eu olhei a referência, eu percebi que o espaço entre o canto do olho e o cabelo era diferente. Então eu deixei ali, olhei a referência, eu deixei o espaço que realmente é entre o canto do olho e o começo do cabelo, de um lado e do outro. Abaixo do nariz, eu deixo ali o espaço que eu vejo a referência e olho, eu percebo o espaço e faço a boca. Faço a parte de cima, a parte de baixo, o formato que a boca tem, eu deixo ali.
pode perceber que aquelas linhas que eu fiz antes, a linha de cima para baixo e aquela linha cortando essa linha do meio, pode perceber os olhos, o nariz, a boca, eles estão nessas linhas. Por isso é importante eu fazer elas no começo. Estou fazendo o cabelo. Novamente eu olho a referência e eu percebo a altura que as orelhas estão. Então eu vejo que do canto do olho até a boca é o tamanho da orelha. Mais ou menos um formato oval. Eu faço os detalhes da orelha. Eu não estou inventando nada. Eu estou olhando a referência e eu estou desenhando. A outra orelha, novamente, eu percebo o espaço do canto do olho até próximo da boca, é o tamanho da orelha. E eu então vou desenhando, é um formato oval. Eu faço os detalhes que a orelha tem. Tomando cuidado com o peso da mão, para não marcar o papel. Porque depois, quando o esboço estiver pronto e a gente for usar a caneta com a tinta preta para fazer o contorno, o que vem a ser a arte final depois, a gente vai apagar essas linhas. Então é por isso que é importante não colocar muita força quando estiver fazendo o esboço. Agora foram os brincos. Os brincos, eles têm um detalhe. O primeiro, ele está um pouco mais baixo que o segundo. O terceiro, ele está um pouco mais alto que os outros. É importante também observar esses detalhes. Quando você olhar a referência, você olha os detalhes. A observação é muito importante no desenho. Você perceber o formato do traço. Busque sempre também as formas geométricas. Por exemplo, a cabeça, o círculo, as formas quadradas, as que parecem um triângulo. Isso facilita o desenho. Quando você olha para o desenho e enxerga formas geométricas. Triângulo, quadrado, círculo, pode perceber que o cabelo dele é como se fosse um triângulo comprido, esticado. Então agora eu fiz a linha da bandana sobre os olhos. O detalhe da bandana acima das orelhas e a curva que ela faz para cima, envolvendo, a cabeça. Vou fazer agora o outro lado, o detalhe da bandana, a curva envolvendo a cabeça, levando para cima até aquela linha que eu fiz no início, que é o limite do desenho. É o espaço que eu quero que o desenho ele ocupe. Vou fazer agora a sombra que tem em volta dos olhos. Sempre olhando a referência e desenhando. Se você sentir alguma dificuldade, deixa nos comentários, assim eu posso melhorar o próximo vídeo. Mas se você também tiver
um elogio, também deixa nos comentários, porque assim eu vou saber que você está gostando do vídeo e assim eu vou continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Estou fazendo os detalhes que tem no cabelo. É característico do personagem esses detalhes. Vou desenhar os dentes de cima, os dentes de baixo e também o detalhe da língua. O desenho ele vai sendo construído passo a passo. Se por acaso errar alguma linha ou traço, alguma parte, por enquanto é esboço, então dá para corrigir. Vou fazer agora o que seriam os machucados, porque nesse primeiro episódio o Zoro está preso. Então tem alguns machucados no rosto dele. Uma outra coisa que acontece é que o esboço, quando a gente termina o esboço que faz a arte final, o desenho ele ganha uma outra perspectiva, como se fosse um up no desenho. Fiz um detalhe que seria do pescoço, é um detalhe agora do peitoral dele. E agora o detalhe da camisa, da gola da camisa. Não tem segredo. Seguindo a referência, controlando o peso da mão, vai desenhando, corrige o traço, faz de novo. Você também pode pausar o vídeo, voltar, acelerar. O outro peitoral e o detalhe da camisa também é o que eu estou fazendo agora. Detalhe dos ombros em cima. Da mesma forma que você está desenhando o Zoro, você consegue desenhar também outro personagem que você queira. Esse passo a passo que eu estou te mostrando aqui, ele pode ser usado para qualquer personagem. Fazendo agora o detalhe do olho. Os olhos fazem uma grande diferença no desenho. Eu não sei se você percebeu, mas antes de desenhar os olhos, o desenho ele tem uma aparência, mas depois que você desenha os olhos, ele toma outra aparência. Então é importante pegar essas
Características dos olhos. Agora eu estou usando a borracha limpa-tipo para apagar um pouco desses traços do grafite, para poder começar a arte final. Por isso é importante você não colocar muito peso na sua mão quando você estiver desenhando, quando você estiver esboçando. Porque nesse momento, se você colocou muito peso na mão, o papel ficou marcado e aí vai ficar difícil apagar para fazer a arte final. Eu vou fazer umas linhas ao redor do desenho como se fosse um quadrado. Eu estou usando uma caneta marcador, mas você pode usar um pincel, até mesmo com a caneta, com a Bic mesmo, você consegue fazer só um quadrado, só para marcar o limite do desenho. E não é proibido usar a régua, hein? Pode usar a régua. Outra coisa importante, você também, quando estiver desenhando, você pode girar a folha, colocar de cabeça para baixo, virar ela à esquerda ou à direita. Tudo que facilite você fazer uma curva, fazer uma reta. Deixa a folha de uma forma confortável para você desenhar. Aqui eu não estou fazendo isso, por quê? Para não dificultar a tua observação, para não dificultar você de acompanhar. Agora então eu vou fazer a arte final. Eu estou usando uma caneta nanquim, mas você pode usar até um lápis de cor, um pincel, uma caneta também. Aqui nesse vídeo você aprendeu como desenhar o Zoro de One Piece no passo a passo, rápido e fácil. Não deixe de conferir os outros vídeos. Até o próximo.